A toda a igreja de Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória aí em nome de Jesus. Aleluia. Verdadeiramente não há motivos, né, irmãos, para não estarmos alegres com o nosso Senhor, pois o nosso Deus nos ama, cuida de nós, tudo provê e de forma gratuita concede a nós a salvação de nossas almas, amém? Quero cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus assim vos alcance através dessa palavra onde você estiver, seja em casa, no trabalho, aonde for, não há fronteiras para a palavra do Senhor. Irmãos, como foi dito aqui, nesta noite já pelo dirigente do culto, nosso presbítero Josué, estamos hoje na lição de número 7, que tem por título Da Derrota à Vitória. Aleluia. Os irmãos sabem, estamos numa revista nesse semestre agora, falando a respeito de Josué, né? E as suas conquistas, batalhas, né? Vitórias e até mesmo derrotas, como vimos na lição passada, número 6, na terça que passou. E hoje continuaremos, aleluias, com essa lição. E peço que esteja atento e acompanhe aí na sua revista, para que Deus assim possa falar no seu coração também, através dessa palavra. Amém? Oi. Amém. Deus abençoe. Temos o nosso texto áureo, que também foi dito aqui no decorrer da diligência do culto, né? Que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Uma palavra lá de Provérbios, né, de Salomão, capítulo 21, verso 31 também. E o interessante é que esse textuário, está totalmente linkado, né, à nossa lição de hoje, porque hoje veremos, por mais uma vez, o prover de Deus na vida de um jovem líder do povo de Israel, aleluias, no processo ali da conquista da terra prometida. Na lição passada vimos que houve ali um momento em que Israel, né, acabou sofrendo uma derrota, né, a princípio ali contra o exército de Ai, né, indo de frente ali à cidade de Ai para ser conquistada. Mas hoje vamos ver que não há nada impossível para o nosso Deus. E com as ferramentas certas, e principalmente obedecendo e crendo no Senhor, você pode sim e irá com certeza conquistar a sua vitória. Vamos para a nossa verdade prática, que diz assim: fé em Deus e perseverança em tempos de tribulação e desânimo são os meios pelos quais Deus nos outorga a vitória. Aleluias. Ou seja, em meio, mesmo que haja adversidades, né, e lutas sobre as nossas vidas, que sabemos que existe, né, porém, usando a fé em Deus e a perseverança, nós nos tornamos capazes, né, de alcançar a vitória da parte do Senhor para nós. E o interessante é que essa lição vai dizer a nós também, vai nos mostrar que a vitória não é propriamente nossa. Digamos assim, eu fui lá, eu lutei e eu venci. Não, nós juntamente com o Senhor, e o Senhor batalhou conosco, ganhou a batalha e nos deu a vitória. Aleluias. Isso nos retoma a nossa mente o quê? Que somos totalmente dependentes do Senhor. E assim também era Josué, o líder levantado, preparado ali por Moisés, né, sucedendo Moisés após a sua morte. Então começa a liderar aquele povo. E nós vamos ver aqui hoje que eles foram realmente da derrota à vitória, mas graças à obediência, aleluias, e o temor ao Deus de Israel. A introdução diz assim: em consequência da derrota dos israelitas em Ai, por causa do pecado de Acã, Josué ficou desanimado e o povo sentiu-se como que abandonado por Deus. Todavia, aquela amarga experiência serviu-lhes de lição. Não deveriam jamais permitir que a soberba invadisse seus corações. Não teriam novas vitórias se ignorassem o Senhor na execução dos propósitos divinos. Isso aqui está atrelado, né, à nossa lição anterior, a número 6, quando vimos ali a derrota que Israel acaba tendo diante do exército de Ai, né? Mas nós sabemos o porquê. Foi devido ao pecado de Acã, que estava ali encoberto no meio da nação, e Josué não se atentou para isso, né? A tempo, antes da batalha contra ali o exército de Ai, e por conta disso Deus, né, não permitiu que eles ganhassem, né? E foi então, eles então foram derrotados ali pelo exército de Ai, e isso serviu de lição para Josué e para todo o povo, porque como disse a nossa introdução, Josué obviamente se desanima como nós hoje, nas nossas lutas e batalhas, né?
sabemos que as derrotas elas vêm e porventura até nos entristecem. Porém, crendo, com fé em Deus, aleluias, obedecendo ao nosso Senhor Jesus e crendo que Ele pode fazer algo muito maior por nós, nós podemos sim conquistar a vitória para nossas vidas. Então, dando início aqui à nossa lição, vamos para o tópico de número 1. Tem por título, Josué reanimado por Deus. E o subtópico de número 1 que diz assim: o Senhor assume o comando da conquista. A Bíblia afirma claramente: então disse o Senhor a Josué. Aqui vemos que Deus não usou palavras subjetivas, nem se utilizou de algum profeta para falar com seu servo, mas comunicou-se de forma direta e objetiva com Josué. Josué era o líder que Moisés havia preparado, e Deus o aceitara sem reservas. Contudo, no momento de fraqueza, aquele fiel servo do Senhor decidiu confiar em suas próprias forças, investindo contra o inimigo em Ai, sem a ordem expressa do Eterno. Resultado, Israel teve de bater em retirada diante daquela insignificante cidade. Ou seja, ali, acompanhando através do capítulo, desde o capítulo 7, né, de Josué, que é quando eles vão na primeira vez, né, de fronte do exército de Ai, e agora também aqui na lição de hoje, no capítulo 8, nós percebemos que nós entendemos através dessa palavra, né, quando eu estava estudando aqui para poder ministrar e buscando ao Senhor para ministrar aqui aos irmãos com a graça de Deus, que o desânimo, irmãos, ele vem sim, e a derrota também vem. Só que há um detalhe aí: a derrota pode até vir diante de nós. Consequência da derrota, vem e bate-nos o desânimo. Porém, esse desânimo não é permanente em nossas vidas. Porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, assim como fez com Josué, Josué só sofreu essa derrota a princípio com o pequeno exército ali que ele manda diante de Ai, por causa de dois motivos. O primeiro, o pecado de Acã, que nós conhecemos, que estava encoberto ali no meio da nação, e se não houvesse conserto, se não houvesse, se Acã não confessasse aquele pecado para que Deus tratasse então o povo e sarasse, né, aquele povo desse pecado encoberto, e então esse povo se voltasse à santidade novamente. E também por esse o primeiro motivo, e o segundo, pela falta de sabedoria que por um momento Josué não teve, que foi o quê? Consultar ao Senhor antes de enfrentar o seu próximo inimigo. Nós vemos que antes desse cenário, Josué acaba de atravessar o Rio Jordão com o povo, ali os sacerdotes segurando a arca, pisando ali naquelas águas, e naquele mesmo momento aquelas águas param. A Bíblia nos relatando também que naquela época o rio estava em cheia, né? Estava em época de cheia, ou seja, seria ainda mais difícil eles atravessarem. Porém, eles atravessaram, graças ao nosso Senhor Deus, aleluia. E consequentemente, ali, após isso, entrando a terra prometida, eles vão então conquistar a terra ali, a nação de Jericó. Só que há um detalhe aí: a nação de Jericó vem com uma dificuldade ainda muito maior do que a travessia do Jordão, porque haviam ali muralhas espessas, né, enormes, muito altas, e aos olhos humanos impossíveis de serem levadas abaixo. Mas, novamente, confiando no Senhor, sendo instruído, consultando a Deus e guiando o povo segundo a ordem de Deus, Josué consegue com aquele povo então levar todas aquelas muralhas abaixo, aleluia, e consegue destruir, aleluia, toda aquela nação e conquistar então Jericó. E é logo após isso que acontece o que nós acabamos de ver aqui agora. Surge então um novo adversário, Ai, né, ali, aquela cidade, aquela nação. Porém agora há algo diferente. Eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos. Em Jericó percebemos a grande dificuldade que Josué teve. Porém, em Ai, a princípio, parecia ser algo mais fácil. Era uma nação ali muito menor, de uma população também muito menor. E o que Josué então faz? Sem saber do pecado que Acã havia cometido, pegando dos espojos do que restou da guerra lá em Jericó, desobedecendo a ordem direta de Deus, que não haviam de pegar nada dali, e mais à frente eu vou explicar aos irmãos por quê. Ele vai então, pega os seus espias, parecido, similar com o que ele fez a Jericó, envia até a terra de Ai. Aqueles espias vão lá, eles dão uma olhada assim por cima naquela cidade, dão uma analisada e voltam para Josué. E quando eles voltam, eles dizem: Josué, olha, não precisa usar o exército todo, né? Não há essa necessidade. Temos aqui muitos, milhares e milhares de homens, mas cerca de mais ou menos 2 a 3 mil homens já dá conta disso. A cidade é pequena, ou seja, a adversidade não é tão grande assim. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
independente qual seja o tamanho da adversidade, ou independente de como ela venha até você, aleluia, porque sabemos que ela virá, através da palavra do Senhor, eu quero te dizer nessa noite: confie unicamente, totalmente, 100% apenas na palavra do Senhor para a tua vida, aleluia. Porque não há como termos vitória, êxito na obra do Senhor, se não estivermos totalmente ligados ao nosso Pai, o nosso Deus. Mas para que isso aconteça de forma efetiva, temos que ter comunhão com o nosso Pai. E logo, se você tem comunhão com Deus, você tem momentos com o Senhor. E é nesse momento que você ouve o que Deus tem para você. E é exatamente isso que vai garantir a vitória quando o dia mau chegar para a sua vida. Então, continuando aqui, nessa passagem, eles vão ali e voltam. E Josué confia na palavra daqueles espias. E manda então, prepara cerca de 2 a 3 mil homens, enviam ali até Ai, só que lá eles têm uma surpresa. Quando chega lá, esses homens acabam se deparando com um exército maior, até mesmo do que o número que Josué enviara, e não só isso, como consequentemente eles são derrotados. E ainda mais, a Bíblia nos relata lá no decorrer do capítulo 7, que foram feridos ainda cerca de 30 a 35 homens. Então imagina agora Josué, quando encontra esse cenário, quando o seu exército volta, derrotado, cabisbaixo, e diz a ele tudo o que aconteceu. Chega nessa parte que nós estamos aqui agora. Josué fica de cabisbaixo, cai em um profundo desânimo, e a nação também. Porque eles vinham de grandes vitórias, irmãos. E o interessante é que o que esse primeiro tópico nos ensina é que jamais devemos dar lugar à soberba em nossas vidas. E isso faz total sentido, por quê? Porque, como eu disse anteriormente no início, não fazemos nada sozinho, aleluia. O que fazemos em prol da obra do Senhor é totalmente 100% com o auxílio de Deus. E isso é bom para nós. Por quê? Porque não deixa criar em nós um sentimento de que nós podemos muitas vezes fazer algo com as nossas próprias mãos. E é exatamente isso que Deus não quer. Nenhuma das lições que nós aprendemos através dessa lição aqui de Josué de hoje, uma delas e de essencial importância para a nossa vida, é a dependência de Deus, a total dependência do Senhor, para tudo aquilo que formos fazer. Mas Diácono Danilo, mas tem coisas que eu consigo fazer, eu dou um jeito aqui rapidinho, entendeu? Eu faço da minha maneira, é até mais rápido, e quase certeza que dá certo. Não, meu irmão, não faça dessa maneira. Consulte ao Senhor antes tudo aquilo que você for fazer. Porque aquele que é sábio e aprende na palavra de Deus, aleluia, que você tem um Deus que tudo pode, e com Ele, aleluia, o general de guerra, o Deus invencível, ou seja, obviamente você estando com o Senhor e sendo guiado por Ele, consequentemente a vitória também será sua, aleluia. É aí que está o segredo. Só que o problema é que às vezes nos encontramos nos dias de hoje, em determinadas situações, como Josué. Eu vim de grandes batalhas, eu vim de grandes vitórias. Agora essa adversidade não é nada comparado ao que eu acabei de passar, ao que eu acabei de enfrentar. Só que nós sabemos, pastor Wagner, que o inimigo não pensa dessa maneira. O inimigo não tenta te derrubar, irmão, só com coisas grandes. Ele tenta fazer como fez com Josué. É apenas uma pequena nação, no máximo 12 mil habitantes. Ei, Josué, você derrubou a grande muralha de Jericó. É aí onde está o erro. E sabe qual é o segredo, irmãos? A partir do momento que Deus está dentro do seu coração, e você tem comunhão e proximidade com o Senhor suficiente para estar tete a tete com Ele ali, conversando com Ele a todo momento, em cada passo que você vai dar, em cada coisa que você vai fazer, seu coração se torna blindado contra as investidas do maligno para a sua vida. Porque aonde habita o Senhor, não pode ao mesmo tempo habitar o orgulho, a soberba, a altivez. E é isso que nós aprendemos no início dessa lição aqui, desse capítulo 8 de Josué. E continuando mais adiante, nós vamos para o subtópico de número 2. E diz assim: o Senhor restaura a confiança de Josué. As derrotas que experimentamos na vida nos ensinam a depender sempre de Deus. Josué ficara desolado com aquele acontecimento. Ele sabia que a partir daquele momento sua liderança poderia enfraquecer-se. Não colocar Deus em primeiro lugar foi um grande erro, uma vez que era o Senhor quem operava todas aquelas maravilhas perante o povo, ou seja, o que acabamos de relatar aqui.
A falha de Josué não foi em si, porque ele não teve diretamente culpa, não estar atento ao pecado de Acã. Foi um erro sim, só que não cometido por ele. Mas foi o que ele fez logo em seguida. Ele se deixou levar por um determinado, um breve momento, pelas vitórias que ele havia tido. Só que ele se esqueceu que essas vitórias, quem deu a ele, foi o Senhor Deus de Israel. Não foi ele com o seu braço forte, com seus mais de 30 mil homens, que conseguiu botar aquelas muralhas abaixo, mas senão clamando o nome do Senhor, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. E é assim também que nós temos que fazer hoje. Há uma adversidade, uma dificuldade, algo que está te impedindo de progredir ou fazer aquilo que você deseja, ou até mesmo que o Senhor um dia disse para você que ia fazer, não está acontecendo. Meu irmão, ore ao Senhor, aleluia, aumente a sua comunhão com o Pai, fale com Deus. Se está com dúvida, pergunte a Ele, aleluia. Ele tem total disponibilidade para poder te orientar, porque mais do que nós mesmos, é maior o desejo do Senhor e que conquistamos as vitórias para as nossas vidas. Porque isso é o que é necessário para nos moldar, para que lá na frente, quando coisas maiores vierem, aleluias, e até mesmo em momentos como foi com Josué, coisas que a princípio parecem pequenas, não vai ser o suficiente para te derrubar, aleluia. Porque você vai estar alicerçado na palavra de Deus. Você constantemente está batalhando para estar próximo do Senhor. Fazendo isso, automaticamente você está vigiando. Porque você não deixa que as setas do inimigo, as pequenas armadilhas, tentam te afastar aos poucos. Não. Você logo vê com os olhos espirituais, você entende o que está acontecendo e você logo vai correr para quem? Para o nosso Deus. Então, para hoje, na minha e na sua vida, para podermos obter êxito e sairmos, quem sabe, até de uma derrota para a vitória, aleluia, a palavra é obediência e comunhão com o Senhor, aleluia. Essa é a única maneira que nós podemos encontrar para poder enfrentar essas dificuldades e ter a certeza da vitória no final de cada uma delas. Indo para o nosso subtópico de número 3, diz assim: Deus dá a estratégia da conquista. Aqui é interessante, irmãos, porque a gente vemos que no momento que Josué desanimou, ele até achou que perderia ali o controle, no governo daquela nação, no qual Deus confiou nas mãos dele. Só que o interessante é que a graça e a misericórdia do Senhor é tão grande sobre nossas vidas, e nós vemos no exemplo sobre a vida de Josué. Porque após esse momento, a derrota que ele teve a princípio ali diante do exército de Ai, a palavra do Senhor e a lição vai nos mostrar ali no decorrer do capítulo 8, que Deus, em momento algum, a palavra do Senhor vai dizer que Deus virou as costas para Josué. Olha, Josué, então é isso. Estava aqui com você todo esse tempo. Através de mim, do meu poder, você conseguiu êxito, essas vitórias, até em Jericó. Só que agora você errou e falhou. Então agora, olha, você vai seguir, entendeu? Como você fez a princípio com a sua vontade, segue então a sua vontade, e é isso, acabou. Vou levantar outro líder e vou direcionar para direcionar o meu povo segundo a minha vontade. Foi isso que aconteceu? Não. O nosso Deus é o único Deus com a graça tão grande e suficiente para nos acolher, não só nos momentos de vitória, irmão, porque aí fora o que existe é isso: uma ilusão, uma falsa ideologia, que você segue a tantas coisas, a imagens, a objetos, a símbolos, a rituais. Só que presta bem atenção, essas coisas só vão indo e perdurando quando tudo vai bem. Presbítero Josué, a partir do momento, a partir da primeira vez que as coisas não dão certo, onde estão esses deuses? Onde estão esses objetos? Onde estão esses rituais? Nada disso é suficiente. Sabe por quê? Porque o único que ama a mim e a você de forma incondicional é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Mas Ele também é o Deus que não está com você só nas vitórias. Através dessa lição e da vida de Josué, nós percebemos e vemos e aprendemos que Ele também está com você nos momentos de derrota, aleluia. E esse é o momento mais importante, porque é aí onde você realmente vai ver Deus bradar. É aí onde você vai entender o tamanho da misericórdia a misericórdia de Deus para com a minha e com a sua vida. E assim também foi com Josué. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus chegou diretamente a ele.
E a palavra de Deus não foi: olha, Josué, segue então daqui em diante e eu sigo com o meu povo, e é isso. Não, meu irmão. Nos primeiros versículos lá do capítulo 8, o Senhor chega a ele e fala: ei, levanta a sua cabeça, Josué. Aleluia. Olhe para mim. Eu tenho a estratégia. Está vendo essa nação que você mandou a princípio e vocês sofreram essa pequena derrota? Não se preocupe. É a mesma nação que eu, o Senhor Deus de Israel, entregarei na sua mão e na mão do meu povo. Aleluia. É aí que nós entendemos o prover do Senhor para nós. E sabe o que é mais interessante? Muitas das vezes Deus mostra isso para mim e para você no momento de derrota e desânimo. Sabe para quê, meu irmão? Para você entender realmente que você não é nada sem o Senhor. Aleluia. Só que ainda assim, Ele zela pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele não vem com abandono, mas Ele vem com a palavra de ânimo, de fé. Restaura a sua vida, aleluia. Renova as suas forças, para que você esteja de pé novamente. E seja qual for o inimigo, você erga a sua cabeça, olhe para o Senhor lá no alto, que é onde vem o socorro, aleluia. E Deus te capacita para você vencer de uma forma ainda mais gloriosa do que você fez nos momentos anteriores. Aleluia. E agora tudo muda, o quadro vai mudar totalmente. Por quê? Porque a estratégia agora não é mais de Josué. A estratégia agora é do próprio Deus, aleluia. E aí é o segredo para você obter êxito. Porque enquanto eu e você quisermos andar com nossas próprias pernas, fazer com as nossas próprias mãos, de nada vai resultar, meu irmão. Porque isso não é ter fé em Deus. É o contrário. Isso se chama não crer suficientemente em Deus, no poder do Senhor. Porque aquele que crê, ele vai, aleluia. Aquele que crê, ele tem comunhão com o seu Pai. Aquele que crê, obedece à ordem do seu Pai, aleluia. Aquele que crê, aleluia, faz o que o seu Pai está dizendo. Ele segue na direção que o seu Pai está te mostrando. Porque ele sabe que no final, é esse mesmo Deus que vai se responsabilizar pela vitória que Ele mesmo vai entregar nas suas mãos. E assim também foi com a vida de Josué. Então Deus chega com ânimo para Josué: ei, Josué, levanta a cabeça. Se prepara, aleluia. Prepara todo o exército. Como assim, Senhor? Prepara todo o exército? Eles acabaram de vir todo murcho, desanimado, porque acabaram de sofrer uma derrota aqui, com 2, 3 mil homens, e ainda homens feridos. Não importa, Josué, agora a estratégia é minha, aleluias. Se a partir de agora você ouvir a minha voz e ouvir tudo que eu tenho para te instruir, e fazer exatamente da maneira como eu estou dizendo, você não só vai ter vitória, como te entregarei toda essa nação nas tuas mãos, aleluia. E nos dias de hoje não é diferente, meu irmão. Então não se deixe levar por aquilo que parece ou não grande ou pequeno. Não importa. Se é pequeno, vá com o Senhor. Se parece ser grande, vá com o Senhor, aleluia. Se parece até mesmo impossível aos seus olhos, continue com o Senhor, aleluia. É só Ele, mais ninguém, mais nada, meu irmão, que pode garantir a vitória para você. E não se preocupe, porque se porventura no meio desse caminho alguma coisa acontecer, ou se porventura chegar algum pequeno momento de fraqueza na sua vida, e você por acaso tropeçar, não se preocupe, meu irmão. Ele vem de pronto, aleluia, estende as suas mãos, te levanta novamente e fala: ei, filho, vamos para mais uma batalha, aleluia, para mais uma vitória, porque comigo você pode ter certeza que você vai chegar até o fim. E assim foi na vida de Josué. Por mais que ele tivesse desanimado, o Senhor logo em seguida chega, aleluia, reanimando a vida dele novamente e mostrando para ele que vai ser possível. Só que para isso, como o nosso pastor Wagner disse aqui no momento ofertório, até para você receber bênçãos e ter coisas vindas do Senhor para a sua vida, há alguns requisitos. Com Josué não foi diferente. O Senhor: olha, Josué, agora eu, o Senhor Deus, o próprio Deus da nação de Israel, vou te passar a estratégia. E você vai seguir essa estratégia à risca, aleluias. E no final, nós vamos ver o resultado de tudo isso que você vai fazer, segundo a minha vontade, segundo o que eu estou instruindo a você, aleluias. Ou seja, as nossas batalhas, né, como diz a nossa lição com Satanás, em nossas batalhas com Satanás, a estratégia da vitória é aquela que o Senhor revela em sua palavra. E aqui temos como referência Efésios 6, e os irmãos bem conhecem a armadura de Deus, capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho, de paz e salvação.
Ou seja, você tem aqui nas suas mãos o manual que é necessário para que quando você acha que não sabe o que fazer, você vir então se alimentar, ler, meditar e se preparar para uma nova batalha. E além disso, temos eu e você, o Senhor que vai à nossa frente. Porque aquilo que você não pode fazer, pode ter certeza que na frente Ele faz, Ele lança tudo por terra, aleluia. E você passa, aleluia, no meio desse caminho, contemplando a vitória e recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E chegamos então na sinopse do nosso primeiro tópico. Diz assim: o Senhor reanimou a Josué, assumindo o comando da conquista, restaurando-lhe a confiança e a estratégia da batalha. E entramos então no nosso tópico de número 2, que tem por título Josué entra em ação. Preste bem atenção, a estratégia da conquista, a partir do verso 9 em diante ali, do capítulo 8 de Josué, diz assim: durante a noite, Josué enviou um grupo de soldados para o oeste de Ai, a fim de aguardar o momento do ataque. Na manhã seguinte, levou um segundo grupo para o norte da cidade. Quando o exército de Ai atacou os israelitas que se encontravam à frente, dispersaram-se estes, a fim de iludir o inimigo. Enquanto isso, os que já aguardavam o sinal de Josué, estrategicamente entraram na cidade e a queimaram. Vitória completa, resolvido o caso do pecado escondido de Acã. Ou seja, no decorrer dos versículos ali, a palavra de Deus vai nos falar que o Senhor passa então a estratégia para Josué. E a estratégia era exatamente a seguinte: Josué, você vai pegar 30 mil homens, vai estar a oeste da nação de Ai, e vai aguardar ali com aqueles homens, porque esses homens servirão para uma emboscada. Fora esses homens, você vai separar cerca de mais 5 mil homens, e você vai na posição norte de Ai, de frente ali para aquela nação, aleluias. E aí, Josué assim fez, porque agora o cenário está todo diferente. Embora Josué tivesse acabado de vir de uma derrota, o seu pequeno exército, Deus agora prepara um exército muito maior. Só aí a gente vê um pequeno detalhe, irmãos. Quando você vai e você vai sozinho, você nota através dessa lição que você não leva o que é suficiente para você obter a vitória? Aos seus olhos pode até parecer bem. Chega, diácono Danilo, 3 mil homens chega. Vamos lá, com a força do nosso braço nós fazemos. Não, meu irmão. Não se preocupe com a quantidade, não se preocupe com a forma, não se preocupe com a maneira. Apenas confie naquilo que o Senhor está te mostrando. E você vai ter ferramenta mais do que suficiente para você conseguir obter êxito naquilo que você precisa. E assim foi. Josué então deu ouvidos, a palavra do Senhor vai nos dizer, e começa a passar em revista aqueles homens e diz a todos aqueles homens tudo de forma detalhada que o Senhor tinha passado para ele. E a atenção que Josué chama a atenção daqueles homens para que eles sigam tudo de forma 100%, a cada detalhe do que o Senhor disse para ele. E então, aqueles homens cumprem o que Josué ordenou. E os 30 mil que se preparam e ficam aguardando ali ao oeste de Ai, eles passam a noite ali. Josué passa então a noite com eles. E no dia seguinte pela manhã, ele pega os outros soldados do seu exército, passa em revista todos aqueles homens, ou seja, o cuidado. Aqui está uma das chaves para que as coisas que Deus ordena para você aconteçam. Primeiro, você ouve, como Josué fez. Segundo, você passa adiante o que o Senhor te entregou. Mas não é da minha e da sua maneira. É exatamente da maneira como o Senhor te instruiu. E em seguida, aleluias, como fez Josué, você ainda confere, meu irmão, mais uma vez. Sabe o que isso aqui mostra? Totalmente ao contrário do que tinha acabado de acontecer. Aqui a palavra de Deus vai nos mostrar no capítulo 8 o tamanho da preocupação de Josué em fazer aquilo que Deus ordenou. É aí que está a diferença. Deus fala conosco de várias maneiras, mas nenhuma dessas maneiras surgirá efeito se eu e você não inclinarmos os nossos ouvidos ao Senhor. E como eu faço isso, diácono Danilo? Orando, jejuando, se consagrando, separando um tempo com Deus. E lembre-se lá do início, mas parece tão pequena essa prova, não importa. Ei, meu irmão, abra os seus olhos espirituais. O inimigo ao qual nós enfrentamos, ele não é pequeno. Por muitas das vezes ele até parece grande. Aleluia. Só que eu tenho uma coisa para te dizer.
o general de guerra que está com você no meio dessa batalha, ele é muito maior do que o seu inimigo, meu irmão. Então você só precisa crer, ouvir o que Deus te instrui, dar atenção a isso e entrar em ação, porque foi isso que Josué fez. E a palavra do Senhor vai nos dizer então, aleluia, que ele segue adiante e prepara então todo o povo, aleluias. E aquele povo dorme ali. Na manhã seguinte, Josué então prepara aqueles 5.000 homens e vai diante de Ai. O rei de Ai fica sabendo disso, e logo em seguida o que ele faz? Prepara novamente todo o seu exército. Agora pensa comigo, isso a palavra não fala, mas eu estou conjecturando aqui com os irmãos para que nós possamos entender. Imagina agora a cabeça, os pensamentos do rei de Ai. O quê? Quem eu estou vendo ali, segundo vieram me informar, é Josué novamente? Com o exército novamente para enfrentar o meu exército da minha nação? Mas espera aí, não são os mesmos homens de Josué que outrora acabaram de sofrer uma derrota do meu exército? O que o rei pensa então? Vou agora. Em seguida, sem pensar duas vezes. Ei, deu a ordem ali para toda a nação, prepare os nossos soldados. Olha só o detalhe, todos os nossos soldados. Está vendo como Deus nos surpreende? Quando a gente confia em Deus e faz aquilo que Deus nos ordena, da maneira como Ele quer, nós temos mais um trunfo aí na mão. O inimigo não entende o que está acontecendo. O inimigo não consegue perceber quais serão os seus próximos passos. Sabe por quê? Porque você não saiu espalhando para todo mundo a sua estratégia. A princípio, muitas das vezes nenhuma estratégia você tem. Mas não se preocupe, a estratégia é de Deus. Ele sabe como agir da maneira correta. E é nesse momento em que o inimigo fica perdido. Então, mas ele estava outrora desanimado, cabisbaixo. Eu achei que estava porventura criando uma vantagem sobre ele, mas ele vem agora, se levanta, abre o peito, aleluia, olha para o alto e vem marchando como um verdadeiro soldado. Sabe por quê? É assim que Deus faz com a minha e com a sua vida. Mas eu sou tão pequeno, irmão Danilo. Mas eu tenho muito conhecimento, eu tenho pouco conhecimento. Não importa, meu irmão. O segredo não é o que você sabe, entendeu? Fazer. O segredo é o quanto você está disposto a fazer, aleluia, para o Senhor Jesus. Você tem que acreditar e ter fé. Você tem que se colocar em posição e começar a agir. É aí onde Deus move, te entrega a estratégia e você então começa a executar. E assim foi o que aconteceu naquele momento. Então o rei de Ai, todo cheio, porque acabara de vir uma vitória contra uma pequena parcela do exército de Josué, falou, não, nós vamos agora. Prepara todos os homens que tiver no reino. A Bíblia vai falar, o capítulo 8 vai relatar para nós, que ele preparou todos os seus homens, sem exceção. Logo de pronto, e preparou aquele exército e saiu de encontro então à nação de Israel. Josué, com aqueles 5.000 homens, segue a estratégia que o Senhor ordenou. Josué, você vai pelo norte, o exército de Ai vai vir até você. Só que olha um detalhe, você não vai combater contra eles a princípio. Você vai recuar e vai retroceder. Agora imagina a cabeça de Josué. Ué, Senhor, que negócio é esse, pai? Olha só a confiança. Eu fui com 3.000 homens e perdi, e mais de 30 feridos. Agora preparo 5.000 homens aqui, mais 30.000 na retaguarda, numa emboscada, no qual eu não sei exatamente ainda como vai acontecer, mas o Senhor vai me mostrar. E esse pequeno exército que eu vou adiante, no norte ali de Ai, o Senhor me manda recuar. E o Senhor, exatamente. Você não vai já de pronto ali, de prontidão já enfrentar, você vai recuar, aleluia. Por quê? O plano do Senhor era exatamente assim. O pequeno exército que estava com Josué ia recuar em direção ao deserto. Enquanto isso, o rei de Ai, com todo o seu exército, que era um número muito maior, acharia que já de princípio já estava com uma vantagem novamente. Ou seja, tá fácil, vou derrubar Josué novamente. Mas não era esse o plano do Senhor para ele, aleluia. Ele volta e faz como o Senhor fez. Ou seja, ele confiou mais uma vez em todo o processo. Não é só quando Deus te fala ou te entrega a estratégia, mas é no decorrer dessa estratégia, no decorrer disso, quando isso começa a acontecer na sua vida, você tem que permanecer confiando até o final. É só assim que você vai conseguir obter sua vitória. E Josué então faz como o Senhor ordenou. Ele começa a recuar. Nesse mesmo momento, o exército todo avança para cima de Josué com os seus homens. E lá no versículo 18,
do capítulo 8, Deus brada para Josué e diz assim: Josué, ei, olha vira novamente, olha para a nação de Ai. Pega essa lança que está na sua mão e levanta essa lança apontando para a nação de Ai. Por quê, Senhor? Porque agora chegou o momento que eu vou entregar toda essa nação nas tuas mãos, aleluia. E Josué assim faz, por mais que a realidade pareça contrário, mas ele confiou, aleluia. Então a palavra de Deus vai dizer que Josué então ergue as suas mãos, aleluia, bota aquela lança para cima e aponta para Ai. Neste momento, os 30.000 soldados que estavam na emboscada entendem o sinal de Josué. E é nesse momento que apressadamente, rapidamente, eles invadem então todo o reino, toda a nação. Por quê, diácono Danilo? Porque aquela nação não tinha nenhum homem sequer, aleluia. Está vendo como com Deus é muito mais fácil, meu irmão? É só você confiar. A palavra de Deus diz então que aqueles 30.000 homens logo em seguida invadem a cidade de Ai e destroem toda a cidade, meu irmão, e tudo que ali havia, e incendiam a cidade. Nesse momento então, Josué, ainda firme, com as mãos para o alto, confiando no Senhor, apontando aquela lança para aquela nação, ele percebe a fumaça subindo daquela nação. É aí então onde ele entende a estratégia do Senhor. Ou seja, aquela nação, todo aquele povo que estava ali, já foi derrubado, Josué. Agora cabe a você só terminar o serviço que eu comecei, aleluias, com esse exército que está à sua volta, que está te perseguindo. Então Deus manda que ele retroceda e agora sim ele vai de frente ao exército de Ai para combatê-los. Aí você diz assim: mas diácono Danilo, eles não eram só 5.000 homens? Peraí, irmão, você está esquecendo de um detalhe. Sabe aqueles 30.000 que destruíram toda a nação? Eles entendem então também o sinal, aleluia, de que aquilo ali, aleluia, é uma vitória praticamente garantida. E eles voltam então, retrocedem e vão também atrás do exército de Ai. O que acontece então? Josué na frente com 5.000 homens e na retaguarda do exército de Ai mais os 30.000 homens do exército de Israel. O que acontece, irmão Danilo? O exército de Ai então é todo, meu irmão, aniquilado diante daquele campo de batalha e perto daquele deserto, aleluia. E concretiza-se então a vitória que Deus tinha prometido a Josué, segundo a partir do momento que ele fez o que o Senhor ordenou. E a palavra de Deus diz ainda mais, que ele então pega e destrói, vence, derrota aquele exército e destrói todos aqueles homens de batalha e acaba exterminando com todo o exército de Ai. Pega o rei de Ai então, nos próximos versículos os irmãos vão ver, do capítulo 8, ele deixa somente o rei vivo. Prende ele numa corda, deixa passar até a tarde. Enquanto isso, a nação inteira volta e começa a saquear as coisas que havia naquela nação. Mas diácono Danilo, você não disse que em Jericó o povo sofreu porque Acã pecou por ter pegado as coisas que havia naquele reino? Sim, exatamente, irmão. Sabe por quê? Porque aquele era um reino idólatra. E tudo que havia ali era consagrado aos outros deuses. Ou seja, isso não serve para o Senhor. Então a sua confiança tem que ser depositada somente em Deus. Não confie em coisas e situações e nem no seu braço, meu irmão. Porque isso não é suficiente para você vencer. Mas confie em Deus como fez Josué, que o próprio Deus entrega tudo em tuas mãos, aleluia. E faz com que você realmente tenha a vitória no nome do Senhor Jesus. Chegamos então à conclusão do nosso tópico 2 e a sinopse que diz: durante a noite, Josué enviou um pelotão de 30.000 homens para atacar a cidade de Ai por detrás. Na manhã seguinte, um outro pelotão distraía o exército inimigo, enquanto o primeiro atacava a cidade. E entramos no nosso tópico de número 3, que diz assim: os memoriais no Vale de Acor e do Monte Ebal. O memorial do Vale de Acor. Acor significa desgraça ou tribulação. O vale recebeu tal nome em memória do trágico incidente que atingiu toda a nação de Israel. O pecado de Acã. Ali, Acã e sua família foram mortos e sepultados sobre um monte de pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras. Assim o Senhor se tornou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor. Muito tempo depois, em uma profecia de Oséias, Deus fez menção a esse vale como uma porta de esperança para Israel. Isso foi o que aconteceu. Esse foi o fim da nação de Ai. Uma nação que foi com tanta confiança diante de Josué e a nação de Israel, mas que, segundo a estratégia, a direção do Senhor e o poder da provisão de Deus,
foi toda abaixo e a palavra do Senhor nos diz que foi totalmente aniquilada. Ou seja, uma vitória concretizada na vida de Josué. Josué então está novamente experimentando do gozo, da alegria, da vitória que o Senhor te deu, aleluia. Como ele fez com a outra nação anterior. E ali diante daquela nação, diante daquele lugar, eles enterram então, sepultam o rei de Ai, com um monte de pedras em cima dele. E diz que a palavra do Senhor que é assim até os dias de hoje. Aquele lugar foi totalmente esquecido. Ou seja, não se preocupe com essa adversidade. Deus vai te dar uma vitória de uma forma tão tremenda, meu irmão, que vai fazer até mesmo com que você esqueça, aleluias, o mal que isso te causou. Porque Ele sara, Ele fecha todas as feridas. E Ele te renova, restaura, faz você um novo homem, uma nova mulher, aleluia. E faz você totalmente capaz de continuar marchando e seguindo, aleluias, no nome santo do Senhor Jesus. Indo mais adiante, subtópico de número 2, diz assim: o memorial do Monte Ebal. Ebal era um monte pedregoso que ficava de frente para o Monte Gerizim. Foi lá que Josué, após a conquista de Jericó e Ai, erigiu um altar ao Senhor com pedras inteiras, não lavradas, conforme a instrução do Senhor. Aqui nos chama a atenção que a instrução para Josué foi a mesma que estava escrita na lei de Moisés, que era um altar com pedras não lavradas, conforme a instrução do próprio Deus. E o que significa isso? Não lavradas, irmãos, eram pedras ali colhidas, de forma natural, em sua forma original, sem tratamento algum, sem ferramenta, sem trabalho nenhum, de homem nenhum, e nem uma ferramenta. Por quê? Isso simbolizava a pureza. Então o altar que Josué então faz ao Senhor diante do monte Gerizim e o monte Ebal, era um altar não só para comemorar a vitória que Deus deu, mas em reverência ao Senhor por Ele ter santificado novamente o povo, aniquilando Acã junto com o seu pecado e dando a vitória para ele e toda aquela nação. Ou seja, para que você continue mantendo essa comunhão ao Senhor, temos que estar constantemente num processo de santificação. Porque aí sim, estaremos de forma agradável, nos apresentaremos de forma agradável a Deus, para que Ele então venha, chega e haja por nós, aleluia, e faça aquilo que não podemos fazer. E assim é na nossa vida também. O altar foi levantado para que nele fossem oferecidos holocaustos e sacrifícios pacíficos. Era um memorial temporário, pois Israel não permaneceu neste lugar por muito tempo. Todavia, olha bem, enquanto ali estivesse, deveria lembrar-se de que Deus não pode ser preterido em nenhum momento de nossa vida. Aleluia. Ou seja, em nenhum momento, seja qual for a situação, seja onde você estiver, jamais rejeite o nome do Senhor, jamais rejeite aquilo que Deus tem para a sua vida. Ao contrário, confie, irmãos. Mas confie de verdade, deposite todo o seu coração, toda a confiança no Senhor. E Ele com certeza vai te garantir essa vitória, como Ele fez a Josué. E não se preocupe, se porventura nessa situação anteriormente você teve um pequeno tropeço. Porque esse tropeço não foi da parte do Senhor para a sua vida. Isso é o que fazemos com nossas próprias mãos. Mas a partir do momento que você está com o Senhor, nosso Deus, você pode ter certeza, você vai avançar, você vai passar a superar isso. E no fim, aleluia, você vai adorar e exaltar o nome santo do Senhor. E lembrar em que em nenhum momento o Senhor te abandonou. Ele sempre foi fiel na sua vida. Amém? E damos sequência para nós finalizarmos, subtópico de número 3, que diz assim: o altar é a cópia da lei em pedras. O altar erigido ao Senhor teve um significado especial. Além de servir como memorial, deveria ser feito com pedras toscas, inteiras, sem serem lavradas, conforme Êxodo 20:25. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Esse era o modo de adoração que Deus requeria do seu povo, simples, natural e sem inovações humanas. Ou seja, não precisa você estar tentando inovar, meu irmão. Ou não precisa você tentar atualizar a maneira como Deus age na sua vida. Ele sozinho com o seu poder já é mais do que suficiente para te garantir aquilo que você necessita e para fazer chegar onde Ele quer que você chegue, aleluia. Então quando alguém chegar com métodos para você, faz assim, faz assado, olha, não precisa estar tanto assim,
entendeu? Não precisa estar servindo de tal maneira, não precisa estar tanto assim fervorosamente desse jeito, não precisa tudo isso, irmão, fica tranquilo, faz assim, assado que é melhor, você vai ver, é mais rápido e vai dar jeito também. Não, meu irmão, não vai dar jeito, aleluia. A única coisa que dá jeito na minha e na sua vida é a palavra que sai da boca de Deus para o meu e para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia nisso, deposite a sua fé e a sua confiança nisso. A nossa lição diz que Josué entendeu que a lei de Moisés deveria ser preservada, porque ela preservava a santidade do povo diante de Deus. Por isso, então, todo o seu zelo e preocupação ao erguer o altar, da maneira como Moisés tinha escrito na lei, para que aquele povo continuasse agradando ao Senhor. Assim somos eu e você. Continue no seu foco, continue no seu objetivo, que é o Senhor Jesus. Continue se dedicando, continue fazendo ainda mais. Irmão Danilo, mas A não faz, B não faz, não interessa, meu irmão, não importa. A e B não está na mesma batalha que você está, aleluia. O que você precisa é o seu Deus, quem sabe, não é A e não é B. A sua confiança tem que estar somente nele, o seu olhar tem que estar fito somente no Senhor. Isso é o suficiente para que você consiga ir avante, amém? E chegamos na sinopse do tópico 3. Foram construídos 2 memoriais, um vale de Acor e o outro no Monte Ebal. O primeiro lembrava o pecado de Acã, e o segundo a vitória de Israel, a maldição do pecado e a bênção da obediência. Ou seja, quer estar em constante comunhão com o Senhor, vivendo e vencendo, seja obediente, meu irmão. Não ouça o que os outros ou o que o inimigo tenta colocar diante de você. Apenas olhe para o Senhor e siga em frente. Nossa conclusão. A edificação de um altar ao Senhor no Monte Ebal e a leitura da lei perante o povo demonstraram que para Israel continuar recebendo as bênçãos divinas, deveria dedicar-se a Deus com fé, amor e obediência à palavra de Deus. A fé nas promessas do Altíssimo, evidenciada no altar da expiação e nos mandamentos, era essencial para a manutenção de um relacionamento pactual com Deus. Aleluia. Então que o seu relacionamento seja verdadeiramente um pacto com o Senhor, de uma forma inquebrável, depositando totalmente 100% a sua confiança nele. Amém? E que Deus assim abençoe a vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Temos a nossa próxima aula, que é a lição número 8, o perigo do ardil gibeonita, na terça-feira, dia 20/5, às 19 horas. Amém? Estejam todos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E assim, eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite, ao nosso Senhor Deus, ao pastor presidente e a toda a direção da igreja. Entrego a direção para o nosso pastor Wagner.